Você acredita que um cruzeiro é apenas luxo, festa e descanso absoluto? Então prepare-se, porque existe um lado que quase ninguém revela. Por trás das luzes dos shows e dos buffets infinitos, existem histórias inquietantes, regras silenciosas e situações que podem transformar completamente a experiência. E o mais surpreendente é que a maioria das pessoas embarca sem fazer ideia disso. Algumas descobrem tarde demais, ou se você vai chegar a entender detalhes que não aparecem em propagandas que as empresas preferem manter escondidos. Se você já pensou em fazer um cruzeiro, este conteúdo pode mudar completamente sua visão para sempre. Fique até o final, porque o último ponto pode impactar sua próxima decisão de uma viagem, se possível, de cruzeiro. Um dos aspectos menos comentados sobre cruzeiros é o nível de monitoramento constante dentro do navio. Desde o momento em que você embarca, praticamente tudo que você faz é registrado. Seu cartão de acesso não serve apenas para abrir a cabine, mas também acompanha suas compras, deslocamentos e preferências. Isso permite que a empresa entenda seus hábitos com precisão. Com base nesses dados, estratégias são aplicadas para incentivar mais consumo. Você pode começar a receber ofertas personalizadas, convites exclusivos e vantagens que parecem espontâneas, mas não são. Esse sistema cria uma experiência aparentemente mais agradável, mas também direciona decisões sem que o passageiro perceba claramente. O mais curioso é que esse nível de análise não costuma ser explicado antes da viagem. Para muitos, isso passa desapercebido, mas quando você entende como funciona, percebe que cada detalhe foi planejado para influenciar o seu comportamento. Isso muda completamente a forma como se enxerga a experiência a bordo. Enquanto os passageiros aproveitam o conforto e o entretenimento, existe uma realidade paralela nos bastidores do navio. A tripulação vive uma rotina intensa, muitas vezes distante da imagem apresentada ao público. Jornadas longas, pressão constante e regras rígidas fazem parte do cotidiano desses trabalhadores. Em muitos casos, eles permanecem meses embarcados sem pausas adequadas. Os espaços destinados à equipe são limitados e bem diferentes das áreas luxuosas dos passageiros. Essa diferença evidencia como a experiência de um lado depende diretamente do esforço do outro. Embora muitas empresas sigam padrões legais, relatos mostram que o ritmo de trabalho pode ser extremamente exigente. Esse cenário raramente aparece em companhias promocionais, mas é uma parte fundamental do funcionamento dos cruzeiros. Quando o passageiro toma conhecimento disso, começa a enxergar a viagem sob uma nova perspectiva, de forma realista e menos idealizada. A questão da saúde dentro dos cruzeiros é outro ponto que merece atenção. Esses navios funcionam como ambientes fechados, reunindo milhares de pessoas em espaços compartilhados. Essa característica facilita a disseminação de doenças, especialmente em situações de grande circulação. Ao longo dos anos, já houve registro de surtos que exigiram medidas rápidas por parte das equipes. Protocolos de isolamento, restrições de circulação e mudanças na programação podem ser implementados rapidamente. O desafio é que muitos passageiros não consideram esse risco antes de embarcar. Diferente de uma viagem convencional, sair do navio não é uma opção imediata. Você permanece ali até o próximo porto. Isso torna a preparação ainda mais importante, incluindo cuidados com higiene e atenção às orientações da tripulação. Entender esse contexto ajuda a evitar surpresas e permite que a experiência seja mais segura e tranquila durante toda a sua viagem. O custo real de um cruzeiro é frequentemente subestimado, por quem vê apenas o valor inicial da viagem. Embora o pacote pareça completo, diversos serviços são cobrados separadamente. Bebidas, restaurantes especiais, excursões e até o acesso à internet podem gerar despesas adicionais significativas. O ambiente é cuidadosamente estruturado para incentivar o consumo constante. Ofertas, anúncios e atividades exclusivas aparecem de forma estratégica ao longo do dia. Isso cria a sensação de oportunidades imperdíveis, levando muitos passageiros a gastar mais do que planejavam. Esse modelo de negócio
é comum na indústria e faz parte da experiência oferecida. No entanto, quem não está atento pode se surpreender ao final da viagem. Ter consciência desses custos ajuda a manter o controle financeiro e aproveitar melhor cada momento sem preocupações inesperadas. Um detalhe pouco discutido envolve as leis que regem os cruzeiros. Muitos navios são registrados em países diferentes daquele onde operam, o que influencia diretamente nas regras aplicáveis a bordo. Isso significa que determinadas situações legais podem ser tratadas de forma diferente do que o passageiro espera. Questões relacionadas a direitos, disputas ou responsabilidades podem surgir normas internacionais específicas. Para quem não conhece esse cenário, isso pode gerar confusão em momentos delicados. Embora a maioria das viagens ocorra sem problemas, entender esse aspecto traz mais segurança. Informar-se antes de embarcar permite evitar surpresas e lidar melhor com qualquer situação inesperada. Esse é um dos pontos que raramente aparecem em materiais promocionais, mas que tem impacto direto na experiência do passageiro. O impacto ambiental dos cruzeiros é um tema cada vez mais debatido. Esses navios de grande porte consomem quantidades elevadas de combustível e geram resíduos que precisam ser gerenciados com cuidado. Os mais novos, inclusive, hoje estão usando gás. Embora existam iniciativas voltadas à sustentabilidade, ainda há desafios significativos a serem superados. Emissões atmosféricas, descarte de resíduos e consumo de recursos naturais fazem parte da operação. Algumas empresas investem em tecnologias mais limpas, mas o impacto geral da indústria continua sendo relevante. Para o passageiro, é um aspecto que muitas vezes passa despercebido. No entanto, compreender essa realidade contribui para escolhas mais conscientes. Isso não significa deixar de viajar, mas considerar práticas mais responsáveis e valorizar empresas que adotam medidas sustentáveis. Essa reflexão amplia a visão sobre o turismo marítimo e seus efeitos no meio ambiente. Os cruzeiros também são projetados para influenciar o comportamento dos passageiros de forma sutil. Toda a estrutura do navio é pensada para manter as pessoas engajadas em atividades internas. Cassinos, lojas, espetáculos e eventos são distribuídos estrategicamente para estimular a permanência e consumo. O ambiente cria uma sensação contínua de entretenimento, onde o tempo parece passar de forma diferente. Muitos passageiros acabam participando de mais atividades do que planejam inicialmente. Isso faz parte da experiência, mas também reflete um planejamento detalhado por trás da operação. Quando se percebe esse padrão, fica mais fácil tomar decisões conscientes e equilibrar melhor o tempo durante a sua viagem. Essa percepção ajuda a aproveitar o cruzeiro de forma mais intencional, evitando excessos e focando no que realmente importa para cada pessoa. Mesmo com toda a estrutura e planejamento, cruzeiros estão sujeitos a imprevistos. Condições climáticas, ajuste de rota e questões técnicas podem impactar a viagem. Enquanto esses eventos não sejam frequentes, quando ocorrem, exigem adaptação por parte dos passageiros. Alterações no itinerário ou atrasos podem mudar expectativas. Diferente de outros tipos de viagem, as opções são limitadas quando se está em alto mar. Isso torna importante manter flexibilidade e compreender que nem tudo está sob controle. As equipes são treinadas para lidar com essas situações, mas a experiência pode ser diferente. Estar preparado para imprevistos contribui para uma viagem mais tranquila e reduz possíveis frustrações. Esse é um aspecto pouco enfatizado, mas relevante para quem busca uma experiência mais realista. Depois de conhecer esses aspectos, fica claro que os cruzeiros vão muito além da imagem tradicional apresentada. Não se trata de algo negativo, mas de ter uma visão mais completa antes de tomar decisões. Informação permite escolhas mais conscientes e experiências melhores. Se esse conteúdo trouxe novos insights, vale a pena refletir sobre como aproveitar ao máximo esse tipo de viagem. Cada detalhe faz diferença quando se é esperado. Agora quero saber sua opinião. Você já conhecia esses pontos ou foi surpreendido? Compartilhe sua experiência e continue acompanhando o nosso canal, porque ainda existem muitos outros temas que podem transformar completamente sua forma de viajar.